relator e cumprimentar especialmente o sabatinado doutor Alexandre Moraes. Eu pediria licença ao doutor Alexandre para começar com um comentário mais leve. Quando Vossa Excelência fazia a sua exposição inicialmente, e com muita propriedade, fazia referência às distorções do sistema penal brasileiro, que vem determinando uma sobrecarga do sistema penitenciário, Vossa Excelência exemplificava com os crimes de menor potencial lesivo e fez referência a um roubo de shampoo. Eu aí disse aqui ao lado, eu disse, é natural que o nosso ministro seja mais indulgente com esse tipo de crime. Faz tempo que eu não uso, senador. Bom, doutor Alexandre, cada vez mais a sociedade questiona a forma de escolha dos ministros. Essa questão já foi aqui trazida e há uma compreensão de que a atual sistemática ela é inconveniente. Eu diria que é perigosa do ponto de vista do risco da subordinação dos poderes, de como isso atenta ou, se não, compromete o princípio constitucional da independência dos poderes. Então, nós temos no mundo vários modelos e, evidentemente, são poucos os países, os Estados Unidos, o Brasil e talvez o México, que adotam esse sistema de livre escolha, de escolha unipessoal, evidentemente, submetido ao referendo do Senado. Países até de grande cultura e desenvolvimento e cultura jurídica, como a Alemanha, a Itália, a Espanha, adotam modelos distintos. No Reino Unido, por exemplo, a indicação é feita pela Câmara dos Lordes e recai sempre em integrantes da própria Câmara ou da magistratura, que vem depois a ser nomeado pelo soberano. Por exemplo, no Brasil, com exceção de com exceção do Brasil, dos Estados Unidos e da África, a nomeação tem caráter vitalício ainda. E eu lembro até algo que o ministro, nas suas teses, defendia, e, a meu ver, de maneira muito adequada. Vossa Excelência dizia, até com um certo desencanto com o desempenho institucional do Supremo, dizia Vossa Excelência, o exercício do controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e as condições culturais e políticas nacionais mostraram ao longo do tempo que o modelo estrutural importado dos Estados Unidos para a composição e investidura dos membros do Supremo foi insuficiente para concretizar os direitos fundamentais constitucionais e carecedor de maior legitimidade popular, sendo superado pelas novas fórmulas previstas nas constituições europeias, que não só prevêem uma participação mais efetiva dos demais poderes, como ainda exigem maiores requisitos capacitários. Então, eu gostaria de ouvir, e mais adiante até Vossa Excelência dizia que o Supremo Tribunal Federal, apesar do avanço pós-Constituição de 88, ainda não encontrou condições políticas, legislativas e culturais necessárias para atingir o mesmo status de sua correspondente norte-americana. Então, eu queria ouvir Vossa Excelência sobre essa questão de caráter mais estrutural, do modelo que nós adotamos, do sentimento dominante hoje na sociedade, de que é um modelo inadequado à luz da própria experiência internacional e creio que também com as reflexões que foram feitas por Vossa Excelência, sobretudo em trabalhos acadêmicos. A segunda questão, e é um pouco repetitiva e reiterativa, eu faço em homenagem aos pernambucanos que estão no portal, porque o presidente, no início da sessão, disse que essa sessão tem um caráter interativo.
E aí no portal, no E-Cidadania, muitos brasileiros endereçaram e colocaram questionamentos. Em homenagem a esses, especialmente aos pernambucanos, eu faço duas indagações que, a meu ver, correspondem ao núcleo das perguntas que foram formuladas. Me permita fazer aqui rapidamente uma citação ao Valdemagno Silva Torres, ao Tomás Vitor, ao Carlos Bruno Alves, Luca Peixoto de Freitas, Edilberto Apolinário, Tiago Natan, Erickson Henrique, Altair Silva, Leonardo Severiano de Albuquerque. Então, eu quero, com essas duas perguntas, homenageá-los. E as duas questões estão centradas em questões que foram já trazidas, ou seja, os processos da chamada Operação Lava Jato envolvem muitos agentes públicos que se acham vinculados, direta ou indiretamente, tanto à indicação do seu nome para o Supremo Tribunal Federal, quanto ao processo de exame dessa indicação. Considera Vossa Excelência a hipótese de, em face disso, declarar-se impedido ou suspeito quando do exame desses processos pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal? E o outro ponto que questiona aquela questão da isenção, na medida em que Vossa Excelência, em trabalhos também acadêmicos, aludia ao inconveniente de que ocupante de cargo de confiança ou cargo político vinculado a determinado agente público não deveria ser indicado ou aceitar indicação para a magistratura para prevenir aquelas hipóteses de manifestações de gratidão. Portanto, eu queria, em homenagem a esses conterrâneos que estão aí no portal, repetir um pouco essas questões. E, finalmente, acrescentar ainda uma questão que diz mais respeito ao ambiente da economia e também a essa questão fiscal que hoje tem centralidade no debate do país. A primeira diz respeito à questão de que existem dispositivos na Lei de Responsabilidade Fiscal que estão sendo motivo de uma ação direta de inconstitucionalidade, tais como a redução da jornada de trabalho, extinção de cargos e funções, além da redução dos valores a eles atribuídos quando a despesa de pessoal dos entes federados ultrapassa os limites definidos pela LRF. Os dispositivos estão suspensos até o julgamento do mérito da matéria. Diante da grave crise fiscal, como o senhor avalia medidas aprovadas pelo Congresso e que dão instrumentos aos estados, municípios e até à União para corrigir desequilíbrios fiscais, né? Como, diante desse quadro, esses aspectos podem ficar aí sob indefinição tanto tempo, gerando, portanto, prejuízos à estabilidade fiscal do país. E, finalmente, uma última questão relacionada com esse tema também muito presente hoje na realidade das empresas, que é esse questionamento dos créditos de ICMS nas transações interestaduais que estão sendo glosados e não reconhecidos, sendo motivo de constante judicialização, com repercussões para o balanço das empresas. Essa é mais uma dimensão da guerra fiscal produzida pelos estados com a concessão de incentivos à margem da deliberação do CONFAS e do que define a Lei Complementar número 24. Além disso, há demandas judiciais por parte dos municípios que se veem prejudicados por não receberem a cota parte do ICMS. Mais recentemente, em função da crise fiscal, os estados estão exigindo das empresas incentivadas uma parcela dos incentivos concedidos, aprovando fundos de aporte desses recursos. Essa indefinição traz um ambiente de enorme insegurança jurídica para as empresas e os entes federados, gerando uma paralisia na atração de novos investimentos. Como o senhor observa esse cenário e que sugestões poderia apontar para uma solução equilibrada desse problema?
Eram essas as questões. Palavra o ministro Alexandre de Moraes. Agradeço as colocações do senador Armando Monteiro. Começo pela primeira, a questão da forma de escolha que foi aqui debatida e dos vários modelos. E coloco, senador, para não me tornar repetitivo, eu gostaria também de fazer duas reflexões em acréscimo a tudo o que já foi dito. A primeira é que, vejam, todos os modelos, mesmo os modelos europeus, passaram por parte da doutrina europeia, passaram a sofrer críticas. Porque não se achou ainda, e talvez jamais se ache, o modelo ideal. Eu digo isso em virtude do modelo do Tribunal Constitucional Português. Por sinal, hoje, o presidente do Tribunal Constitucional Português, um deputado, foi constituinte, 5 mandatos como deputado, e hoje é o presidente do Tribunal Constitucional Português. E Portugal começou a rediscutir esse modelo, inclusive analisando a possibilidade de um retorno à vitaliciedade, porque os ministros lá, os conselheiros que se aposentam depois do mandato, eles não podem exercer mais nenhuma função, nem a advocacia. E começaram a perceber que é uma leva de pessoas preparadas, muito jovens, que ficam sem a possibilidade de atuar em outras áreas. Digo isso só para colocar que talvez 2 assuntos nunca... 2 de vários, mas 2 assuntos importantes na questão de política institucional não tenham um mínimo consenso. A composição das Supremas Cortes e órgãos dos tribunais constitucionais e sistemas políticos. Porque cada país vai adaptando o seu de uma forma ou outra. E, portanto, a segunda reflexão que faço em complemento, como não há a possibilidade de uma análise, diríamos, dogmática sobre a forma de indicação, nós poderíamos, no Brasil, empiricamente analisar a seguinte questão. A forma de indicação no Brasil, historicamente, o Supremo Tribunal Federal, principalmente nesses últimos 28 anos da Constituição, empiricamente, a forma de indicação comprometeu a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal? Os ministros que foram indicados, eles aderiram a todos os posicionamentos dos presidentes ou das presidentes que o indicaram? Ou a forma de indicação demonstrou que o histórico do Supremo Tribunal Federal e de seus componentes, a partir do momento da assunção do cargo, se transformaram em magistrados com independência e imparcialidade? Talvez essa seja a única fórmula empírica de analisarmos. Em relação aos processos da Lava Jato, como respondi ao senador Lindenberg, se eventualmente aprovado for pelo Senado Federal, irei compor a primeira turma onde não há nenhum processo da Lava Jato. E, eventualmente, no plenário, se houver, porque também não há, aí sim eu irei compor e irei na condição de revisor, que só atua também, li inclusive artigos 23 a 25 do regimento interno, lá no final, não atua na questão de abertura de inquérito, da investigação, no recebimento de eventual denúncia é um voto, não é revisor, durante a instrução processual não é revisor, somente quando o relator achar que já está pronto o caso para julgar. E não só nesses casos, se vierem a existir, porque até agora não existe, como em qualquer outro caso no Supremo Tribunal Federal, eu analisarei com base nos artigos 144 e 145 do CPC e 252 a 254 do CPP, as causas legais de impedimento e suspeição. Por fim, senador, se me permite, as questões que Vossa Excelência colocou são todas questões que já estão judicializadas. Inclusive as duas primeiras, a questão da lei de responsabilidade fiscal, no próprio gabinete do saudoso ministro Theori.
E créditos de ICMS, repercussão geral, também era de relatoria do ministro Theori. Então, se eventualmente, em sendo aprovado, eu assumiria essas relatorias, então eu peço escusas aqui para não antecipar eventual posicionamento. Senador Armando Monteiro. Para a réplica. Eu, na realidade, ao formular a pergunta em relação à lei de responsabilidade fiscal, eu saía um pouco da questão pontualmente e indagava sobre a avaliação que o ministro faz dessas medidas que vêm sendo aprovadas pelo Congresso exatamente para enfrentar essa crise fiscal gravíssima que se abate sobre os entes da federação, sobretudo em algo que pode, de alguma maneira, significar uma certa invasão da autonomia dos estados, ou seja, a assistência ou os programas de recuperação fiscal, de alguma maneira, submetem os entes da federação a situações de caráter excepcional que, a meu ver, justificariam, portanto, essa maior intervenção da União. Então, eu deixaria para que o ministro pudesse, evidentemente, com toda a liberdade, fazer uma avaliação desse contexto que é tão sensível e tão delicado. E aproveito ainda para colocar um tema. O senhor terá a responsabilidade, caso venha a ser aprovado, de substituir o ministro Theori Zavascki, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande referência e que, de alguma maneira, passou a merecer a confiança da nação, por uma série de atributos, mas também e, sobretudo, pela postura do ministro, sempre discreto, sempre fora das luzes, da ribalta. E há também, recorrentemente, uma crítica de que os ministros do Supremo no Brasil viram quase que atores políticos, avaliam questões da conjuntura. E Vossa Excelência, aí me permita, alguns críticos de Vossa Excelência dizem que Vossa Excelência tem um certo gosto pelas luzes. Então eu pergunto, como Vossa Excelência irá se pautar amanhã? Vossa Excelência vai ficar mais fiel ao figurino do ministro Theori Zavascki, que é sempre uma inspiração, ou Vossa Excelência, em última instância, ficará fiel a si mesmo, porque alguém já disse com muita propriedade que o estilo é o próprio homem? A palavra, doutor Alexandre Moraes. Senador, em relação à questão genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal, só para não deixar Vossa Excelência sem uma observação, uma resposta, obviamente, e isso é um problema estrutural da Constituição brasileira, nós temos, do ponto de vista de arrecadação, nós temos um federalismo centrípeto. A União é uma tradição brasileira. O Brasil, todos sabemos, nasce república como uma federação, muito mais no sentido de uma cópia dos Estados Unidos. Mas o Brasil, desde sempre, teve características muito fortes de Estado unitário. Essa centralização, esse federalismo centrípeto na parte arrecadatória, a parte de repartição de tributos e de receitas, diminuiu um pouco, mas permaneceu na Constituição de 88. Por outro lado, nós demos um avanço muito grande na Constituição de 88 na questão administrativa. Aí eu poderia falar que é um federalismo centrífugo, porque os estados cada vez mais foram adquirindo competências administrativas relevantíssimas, principalmente na prestação de serviços públicos essenciais para a população. E houve um desbalanceamento, porque os estados e os municípios também, mas principalmente os estados, eles cresceram do ponto de vista administrativo, de autonomia administrativa, mas esse crescimento não foi proporcional do ponto de vista de arrecadação. Esse é um grande desafio que o Brasil tem, não só do ponto de vista judiciário,
do Poder Judiciário, do ponto de vista do Legislativo, do Congresso Nacional, é tentar acertar ou pelo menos balancear essa problemática, que se agravou em relação aos municípios em virtude do grande crescimento do número de municípios desde 88. Esse foi um outro grande problema que agravou essa crise. Então, qualquer discussão nesse sentido, se Vossa Excelência me permite a reflexão, ao meu ver, deve levar em conta esse desbalanceamento. Não podemos retirar a autonomia dos estados, principalmente porque a grande conquista da Constituição de 88 foi um federalismo centrífugo na parte administrativa e judiciária. Legislativa ainda não. A concentração é muito grande no Congresso Nacional. Só que nós não avançamos do ponto de vista de distribuição de receitas. As contribuições, né, que vieram a ser instituídas e que não são partilhadas, não é verdade? Portanto, aumentou muito essa concentração de recursos. Exatamente. Vossa Excelência se recorda que a CPMF foi criada como IPMF. A partir da criação se verificou a necessidade de distribuição de receitas e aí foi transformada em CPMF, porque a União concentraria. Em relação ao estilo, como Vossa Excelência disse, cada pessoa é um estilo, mas, obviamente, a exposição, a postura num cargo do Poder Executivo é absolutamente diversa no cargo do Poder Judiciário. Senadora Regina Souza. Senhor presidente, senhor relator,